Olá, um bom dia a todos na paz do Senhor. Hoje eu trago para vocês uma palavra que nos deixa com muita clareza espiritual relacionado a tudo que a morte de Cristo Jesus nos proporcionou. Amém? Deus amado, Pai querido, Deus de graça, misericórdia, entrego nas tuas mãos, Senhor, esta palavra, Senhor, que nos deixa claro. Venhamos receber tudo o que a morte de Jesus Cristo nos proporcionou. Sem Jesus estamos mortos. Isso é uma verdade em muitos sentidos, porque sem Jesus estamos separados de Deus. Amém? Precisamos da ressurreição de Jesus para nós sermos justificados diante do Senhor e vivermos com Ele depois da morte. Aleluia, Jesus! No entanto, Jesus não somente nos dá vida por toda a eternidade, mas Ele é o motivo pelo qual estamos vivos. Também nos dá mais vida nesta vida, pois com Ele somos salvos e libertos para recomeçar uma nova etapa na trajetória da nossa vida. Ele ressuscita áreas mortas da nossa existência aqui na Terra de várias maneiras. Ele nos tira do pecado, nos conscientiza do que estamos fazendo na nossa vida. Ele é o meio pelo qual nós estamos aqui libertos. A maioria das vezes, o mundo nos oferece tantas coisas ilícitas, estamos mortos em Cristo e perdidos no mundo de tentação, de perdição, onde existe álcool e drogas ilícitas. Muitas vezes também estamos perdidos no engano de uma vida onde a cobiça é o ponto inicial, onde coloca a nossa vida em risco, por estupidezes, por inveja, por ganância. E algumas vezes, em festas particulares, em eventos sociais, onde ali jorra os mais diversos tipos de absurdos. E a partir de certos momentos de nossa vida, nós entramos numa falência mental, física também, psíquica também e espiritual. Quando nós descobrimos que com o Senhor somos mais que vencedores e que aquilo que o mundo oferece apenas é um alívio temporário para as nossas dores e para o vazio emocional que a nossa vida muitas vezes foi acometida por falta de sabedoria, de vigilância, de ponderância, de temperança emocional. Querendo preencher vazios e lacunas da nossa vida, repleta de carências afetivas e orfandades no mundo, muitas vezes buscamos coisas ilícitas que nos fazem perder a salvação. E nos afastamos daquilo que o Senhor tem para nós, promessas, propósitos. Sabemos que é muito difícil, gente, se aproximar de Deus, porque se aproximar de Deus exige renúncia. Mas muitos de vocês conhecem pessoas que estão no mundo atirados num abismo de loucura, de ganância, de maldade, libertinagem, tecendo fios da ingratidão. E lamentavelmente existem muitas seitas e crenças religiosas que nos afastam da verdade de ser um cristão, de ter uma fé cristã. Dentro do cristianismo, muitas pessoas entenderam e compreenderam o plano da salvação. Aquele que não entende, que não acredita, que não aceita, vive na vã-utopia de um intelecto fraco, sem doutrina cristã, sem entendimento e discernimento, que são levados a uma grande falência moral, espiritual, material, física e mental. Amém? Em nossa busca com Jesus, encontramos uma saída para nossas rejeições, os nossos sentimentos de mágoa, de tristeza, de medo, solidão, ansiedade, depressão e principalmente pensamentos suicidas.
faz entender e compreender que religiões oferecem salvação, mas tu tem que pagar um preço que sai do teu bolso e que compromete com pacto a tua vida inteira, até a tua quarta geração. Deus pregado por elas é frio, é distante, é vazio, é oco. Não é um Deus de santidade, não é um Deus verdadeiro, um santo guerreiro, o Senhor dos exércitos e o príncipe da paz. Existem religiões que têm o nome de Jesus, imagem de Jesus, Jesus pregado na cruz, mas esqueceram que ele está liberto. Ele vive, ele reina para a eternidade. E cada vez que você se envolve em situações que não trazem libertação, cada vez mais você se decepciona, você perde a esperança de um dia encontrar realmente um refúgio no Deus verdadeiro, no Santo Guerreiro, no Senhor dos Exércitos. Amém? Sabemos que o ocultismo não nos oferece uma vida eterna. Nos torna cativos em experiências espirituais, a maioria das vezes frustrantes. E nós temos que reconhecer que seres espirituais com que muitas vezes damos brecha sem comunicação direta e verdadeira com Deus, com o Espírito Santo, não vem do Senhor. Chegamos a entender e compreender muitas vezes que a maioria das pessoas comete suicídio para acabar com uma dor que foi criada e causada por uma falsa esperança de ter um Deus dos milagres, um Deus que está caminhando com você no deserto, um Deus que é a luz na escuridão da treva mental que você abriu, na brecha que você permitiu o inimigo trazer ali o engano, promovendo uma dor que você não consegue acabar. Pensamentos de suicídio persistente, como que se a vida não valesse a pena. Esquecemos que o Senhor morreu por você e proporciona uma vida eterna na presença dEle, e que a única maneira de viver é buscar Deus, pois sabemos que o corpo provém do pó e para o pó retorna, mas sabemos que a vida tem um ciclo natural que só depende do Senhor. Ele é o dono da vida, é o dono da morte, e Ele morreu para que você tivesse a vida eterna. Talvez você não consiga hoje, meu irmão, minha irmã, mudar a circunstância do caminho que você permitiu por falta de posicionamento ou de uma atitude, porque você não encontrava uma saída para aquela infelicidade que foi proporcionada por uma situação. Parece que nada vai funcionar, mas não esqueça que no contexto que nos fala que foi por mim, foi por você, foi por os nossos pecados, que Ele morreu na cruz para dar-nos o direito de ter uma vida eterna em abundância na presença dEle, que foi pago um grande preço, onde a liberdade dEle e a renúncia da vida dEle foi por você. Ele te escolheu. Tenha humildade, entenda que com Cristo somos mais que vencedores. Foi por causa de você, para te livrar da culpa, do medo, da ansiedade, da tristeza, da dor, do remorso de não ter feito as coisas corretas, de persistir no erro, no engano. Os nossos ombros não foram feitos para carregar uma culpa. Amém? Ela só nos faz sentir pesada e nos esmaga. Aleluia, Jesus. Aceitar Jesus é só apenas o começo. É preciso também lembrar dele todos os dias. Que Ele fez por mim, Ele fez por você, que Ele fez pela humanidade. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, e nos proporcionou uma vida eterna. Para quando nós não estivermos mais nesse corpo, podemos passar a eternidade na glória de Deus. Se você já fez tudo isso, glória a Deus, aleluia. Se você está passando por uma batalha, é necessário compreender com nitidez a amplitude do que Cristo conquistou na cruz e logo do que Ele fez por nós. Quando nós entendemos verdadeiramente as maneiras do qual Ele nos salvou, que nos livrou da morte e do inferno, acreditamos de todo o coração que Ele também salvou das nossas doenças, das nossas enfermidades, levou consigo as nossas dores, as nossas ansiedades, depressão, nosso medo e a nossa falta de esperança. Eternamente serviremos os propósitos dEle, tudo aquilo que foi feito por nós, pois Ele nos salvou das consequências de viver longe dEle e dos seus caminhos. Amém? Ele se entregou a nós a fim de nos remir
por nós se entregou. Perdão, remir-nos de toda a nossa maldade, das incertezas, da frustração, das angústias, nos purificou. Glória a Deus, Ele nos purifica todos os dias. Você é um filho especial para Deus, você é uma filha especial para Deus. Quando nós o conhecemos e nos amamos, mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, Ele nos sustenta, sua vara, seu cajado, nos amparam, nos direcionam. Você é uma ovelhinha preciosa para Deus também. É necessário você entender que quando você tem Jesus na tua vida, do contrário, se você não tem, você vai perecer. Mas é necessário saber que existem na vida circunstâncias desafiadoras, e quando o inimigo tenta te destruir com mentiras, colocando erro e engano na tua vida, te levando à negligência, à rejeição, à falência, ao fracasso, à derrota, à falta de uma sabedoria, você precisa entender que o mundo que o inimigo oferece lá fora, de uma porta vasta, com gamas de luxo e status social, que você não vai levar para a eternidade, você está perdido. Você somente precisa, meu irmão, minha irmã, conhecer a autoridade que tem o nome de Jesus, se revestir, confessar, entregar, confiar, renunciar. Você precisa entender o plano de salvação é uma conversão. Você tem que entender que se livrar completamente da culpa vai te trazer a oportunidade de um novo recomeço, uma nova página da tua vida. Não somos melhores que ninguém, somos culpados dos nossos pecados, mas quando nós reconhecemos que não somos nada sem Jesus e que na cruz foi por mim, foi por você, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua família e pelos seus inimigos que Ele morreu. Existe uma dádiva na lista da salvação que você vai receber graças à morte de cruz e o plano de salvação que a morte nos proporciona através de Cristo Jesus. E que hoje Ele possa remodelar a nossa vida e que mesmo que nós não tenhamos feito aquilo que devia de ser feito, hoje podemos fazer diferente. Aleluia, Jesus, e não venhamos permitir que a culpa nos controle, mas que venhamos entregar nos pés do Senhor, arrependendo-nos dos nossos pecados, porque somente Ele destrói o inimigo das nossas almas, o acusador, aquele que vem para matar, roubar e destruir sonhos. Amém? Na palavra de Romanos 8, versículo 1, ela nos fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, condenação nenhuma. Não está escrito que não há condenação. E nem se você está em Cristo Jesus, a sua condenação é bem pequena. Ele apenas afirma nesta palavra que se você está em Cristo não há condenação, porque não há pecado. Ao renunciar, ao pedir perdão, ao arrepender-se, você se torna livre para estar na presença do Senhor. Porém, se você aceitou o Senhor como seu remidor e o seu salvador, meu irmão, minha irmã, e ainda se sente culpada tanto quanto as coisas do passado vêm, leve isso a Deus e diga: Senhor, eu ainda sinto uma imensa culpa dentro do meu coração que me tira a paz em relação a tudo aquilo que aconteceu no meu passado, meu Pai. Ajuda-me a viver em teu pleno perdão, Senhor, e conseguir me perdoar, Senhor. Tira de mim, Senhor, esse sentimento de culpa, Pai, que tira a minha paz. Pois sabemos que o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele tira a nossa culpa e nos leva a entender o preço que foi pago para que isso acontecesse. Amém? E se nós fizermos alguma coisa de errado, mesmo depois de aceitar Jesus, Ele nos oferece ainda uma saída da condenação por meio da confissão do erro e do arrependimento. Ser réu confesso dos seus pecados, meu irmão, minha irmã, para Deus, no secreto do teu quarto, na portinha fechada. Eu creio que o Senhor fica feliz. Eu creio que Ele vai dar pulos de felicidade. Porque sabendo que o Senhor é réu confesso dos seus pecados, o Senhor tem uma grande diferença das tuas atitudes. Você não quer ser condenado e levado à morte eterna, a uma prisão espiritual,
terá sofrimento, dor, tristezas e lamento. E essa confissão vai te deixar mais leve, vai te permitir buscar mais a presença do Senhor, não irá estar condenando os pecados relacionados à brecha mental que talvez você ainda não entendeu, não confessou e não se arrependeu. Então a única maneira de você cerrar esse ciclo da tua vida e que venha cessar e tornar a tua ficha limpa é por meio da confissão e do arrependimento. Por causa de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Entenda que para habitar dentro de você, o poder de Deus ele vai fluir através do teu arrependimento e do teu perdão. E por causa dele, a vida eterna e a tua salvação está garantida. Ele derrotou o poder da morte sobre você. Você aceitou, você terá uma vida ressurreta na existência. Pedir direcionamento e que seja feita a vontade dele na tua vida, porque sabemos que nele temos a vida eterna. Amém? Deus prometeu ressuscitá-la quando você morrer e essa habitação do Espírito Santo no teu interior é garantida para que venha se cumprir essa promessa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu convido você para entrar em oração nesse momento, fechando seus olhos, respirando profundamente, entregando a Deus toda a tua aflição. Aleluia, Jesus. Além disso, você tem um acesso do poder da ressurreição sempre que enfrentar a morte no dia a dia, nos seus relacionamentos, na tua saúde, na saúde dos teus filhos, da tua casa, na tua finança, no teu trabalho, nos teus sonhos ou nas habilidades que você tem. Porque além de Deus ter o poder de ressuscitar o corpo de um morto, ele é capaz de ressuscitar qualquer área morta que esteja na tua vida, sonhos sabotados. Ele é o único que tem poder de te conceder a vida também depois da morte. Amém? Glória a Deus. Entramos em oração. Deus amado, Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de esperança, Deus de cura, Deus da verdade acima de todas as coisas. Gratidão, Senhor, por esse momento estar na tua presença, Senhor. Eu oro para que sua mão de poder, Pai, venha alcançar o meu irmão, minha irmã, para que ele possa se tornar uma nova pessoa, Pai, tendo uma segunda chance de um novo recomeço, Senhor. Oramos, Pai, para que a sua mão esteja desde o alto da cabeça até as digitais da planta do seu pé, Pai, deixar para trás o passado, Pai, e se tornar uma pessoa nova, Pai, com um dom miraculoso, Senhor. A tua palavra diz que se alguém está em Cristo é nova criação, que as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Aleluia, Jesus, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando você aceita Jesus, você está destinado a se tornar mais semelhante a Ele, que está na palavra de Romanos 8, 29. Amém? Senhor Jesus, Deus amado, querido, amigo Espírito Santo, Santíssima Trindade, Senhor, sabemos que o Senhor veio a este mundo para nos buscar e nos salvar daquilo que nós estava desviando dos seus caminhos e perdidos, Senhor. Gratidão por veres que eu estava perdida ou perdido e por me salvar para ter em Ti os próprios propósitos, Senhor, de planos, Pai, de promessas a alcançar, Senhor amado, a salvação. Gratidão porque morrestes por mim, porque em Ti eu tenho vida eterna, o Teu sangue me purifica todos os dias, Senhor. Gratidão, Senhor, por eu posso viver livre da culpa, da condenação dos meus pecados, Pai. E eu creio, Senhor, que debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, Senhor, que é o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-me a compreender e entender que tudo que Tu realizou na cruz do Calvário pelos meus pecados foi para me permitir com uma nova vida na Tua presença. Foi para isso que o Senhor me fez a ser, Senhor. Entrego, Senhor amado, a vida de cada representante aqui, Pai, das suas famílias, nome, sobrenome, sobre a sua mão de poder. Declaro que somente Teu nome tem poder, Pai, para auxiliá-los nas perspectivas de suas vidas, ensinando-os a receber tudo aquilo que a morte e o plano de salvação na cruz do Calvário nos proporciona, Senhor. Que a partir de agora, Pai, tudo que nós viemos fazer, atos ou palavras, Pai,
Seja o Senhor direcionando os nossos passos, dando sabedoria e entendimento, Senhor. E dou-te graças, Pai, porque meio ao teu nome foi por ti, Senhor, que o teu Filho veio a essa terra, Pai, com plano de salvação de amor, Pai, é uma raça iníqua e pecadora, Pai. Deus, aquele que ainda não te aceitou, que aquele que não te conhece, Pai. Deus, seja o Senhor na vida dele, Pai. Entrego, Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, o jugo, Pai, o fardo, o peso do pecado, das iniquidades. Entrego os vícios, Pai, toda a prostituição espiritual, Pai, daquilo que não vem da Tua palavra. Oh Deus de poder, Santo Espírito de Deus, entrego nas Tuas mãos, Pai, porque o Senhor é vida, o Senhor é ressurreição, o Senhor é renovo, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, Pai, aqueles que estão cativos, Pai, em prisões mentais, dominados pela ansiedade, Senhor, e pelo medo, pela ira, pelo ódio, Pai, pelas más tendências que todos os dias na vida, enquanto nós estávamos no mundo, foi apresentado, Senhor, tabus, dogmas, crenças limitantes, Pai, religiosidade, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos fez estar morto, perdendo a paz, Pai, a segurança, Pai. Deus, entregamos as Tuas mãos, pois sabemos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus de amor, um Deus que cura, um Deus de justiça, o nosso advogado, Senhor. Entrego, Pai, para que o Senhor venha preparar-lhes um lugar, Pai, um lugar, Senhor amado, para que possam voltar os seus olhos a Ti, Senhor. Entrego, Senhor, porque eu sei, Pai, que Tu habitas em todos nós, Senhor, que possamos despertar, Pai, aqueles que dormem, Pai, que estão perdidos, Senhor, porque sabemos, Pai, que precisamos entender e compreender que capacitados, Pai, pela fidelidade, pela mansidão, pelo domínio próprio, Pai, somos salvos, Pai, e eternos na Tua presença. Tu és o nosso conselheiro, o nosso amigo, Tu és tudo de bom. Gratidão por nos guiares até aqui, Senhor. Gratidão por nos sustentarem. Entrega os nossos filhos, nossas filhas, nossos descendentes até a 4ª geração nas Tuas mãos, Pai. Capacita-nos, Pai, para levantarmos, Pai, com autoridade, Senhor. Ajuda-nos a orar com poder, Te adorar, Pai, porque sabemos, Pai, que o Senhor se agrada daquele que tem um coração manso, pacífico, Senhor. Obrigada, Senhor, porque sabemos, Pai, que um dia poderemos estar juntos na eternidade, Senhor, mesmo não sendo dignos do plano de salvação, Pai. Eu oro e entrego nas Tuas mãos que o Senhor venha escrever o nome de cada pessoa representada aqui nesse momento, no livro da vida, para que seja a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amado, amada, se você gostou dessa oração, dessa palavra, conhece alguém que está perdido numa batalha grande dentro do lar, numa convivência amorosa, numa situação onde não está tendo sabedoria para solucionar, vamos entregar e apresentar nas mãos do Senhor essas vidas, que possamos compartilhar, entrar no canal, curtir, que possamos ser seguidores e sejam ungidos para que a palavra do Senhor possa alcançar mais vidas, trazendo cura, libertação, renovo e restauração. Pois na palavra de Cristo Jesus, na Bíblia, nos fala perfeitamente que no mundo tereis aflições, mas Ele venceu o mundo. Sabemos que um dia deixaremos o nosso corpo, mas experimentar, viver na graça de receber a coroa da vida é o plano da salvação que o Senhor tem